Para ti que acompanha o nosso Hangout, não perde um. Toda semana tá aí ligado na gente, assiste até o fim. Em respeito, está sendo reeditado o final do Hangout que teve agora na terça-feira, que devido a uma invasão desrespeitosa e criminosa, nós tivemos que encerrar de qualquer jeito. Mas agora está sendo reeditado, vai seguir agora da minha fala, para que tu possa assistir. Não te esqueças que a gente vai estar aqui toda semana que possível. O vídeo original está guardado, as medidas cabíveis já foram tomadas, a plataforma YouTube já foi notificada, até porque a internet não é terra sem lei. Então, quem fez isso será descoberto de um jeito ou de outro. Forte abraço! Daqui a pouco, Hangout do Pudim. Estamos no ar com o Hangout do Pudim. Hoje a gente não está com aquele suporte técnico do Rio de Janeiro, mas estamos com o nosso suporte diretamente de Salvador, o nosso querido Tata Leonardo, que só vai entrar se a gente tocar em algum assunto que seja de seu interesse. André Massari, Thiago Castro. Vamos lá, pessoal, boa noite, como é que estão todos? E hoje tem uma coisa especial a comunicar, depois que o André e o Thiago falarem. Boa noite, pessoal. Mais um Hangout do Pudim começando. Olha a figura do Thiago. Mais um Hangout começando e hoje a chapa vai esquentar. Sejam bem-vindos. Cadê o Thiago? O Thiago não fala, o Thiago tá mutado. Ô, Tatá, meu querido. Tô mutado não, calma aí. É que eu esqueci o principal, cara, o charuto e a cachaça e o uísque. Como que eu vou começar uma live desse jeito? Sem isso não tem Hangout. Me coloca como moderador aí no chat, gente, que eu não tô. Gente, é o seguinte, hoje, para quem não sabe, é aniversário do nosso querido André Massari, nosso escorpião, também do Thiago Castro, partindo de meia-noite, aniversário dele, e eu fiz agora, dia 31. Então, somos 3 escorpiões aqui na bancada. Não sei se o Virgem, que é o Tatá, vai participar, caso ele entre. A gente vai falar de assuntos polêmicos e lúdicos da semana. Começa aí, André. Bom, pessoal, semana agitadíssima nós tivemos, tem para todos os gostos. Tem notícia da política, tem notícia da TV, tem notícia do show business. Aí, Rangel, você escolhe onde você quer começar. Porque, olha, tem de tudo. Falaram do Felipe Caneta, falaram do Teleton da Cláudia Leite, do Silvio Santos, falaram das nomeações dos ministros. Olha, tem para todos os gostos. Então, assim, ó, hoje foi nomeado um ministro que é assessor do Dias Toffoli. E foi nomeado esse final de semana o Levi lá. O que vocês acham, gente, essa cara nova, esse governo novo? Como é que tá aí para vocês, na opinião de vocês? Governo novíssimo. Aliás, a mesma praça, o mesmo banco. Não, eu não entendi uma coisa. Se passaram 6 anos dizendo que a Dilma era uma incompetente, que economicamente era uma anta, que ela não sabia nada e estava mal assessorada. Sim. Quem eles chamam? A equipe dela. A equipe dela. Então, eu acho que ela não está sozinha nessa incompetência, né? Ou, já não é, ou agora já é todo mundo competente. Não tem problema de ser do PT, não tem problema de ser... Aliás, nosso querido ministro da Justiça já deu a dica. É só pedir desculpa e está tudo bem. O Lula é burro, né? Só não pediu desculpa até agora, né? Se tivesse pedido, tinha ganhado a eleição, hein? Cara, tu acha, rapaz? Hoje eu vi um comentário do Marcelo Madureira que eu achei bem pertinente, a prisão do Lula. Ele disse que mesmo que o Lula seja solto, o Lula está preso, porque hoje não é mais nem no ABC paulista, é mais como era antigamente. Nem lá ele conseguiria a mesma projeção. Vocês acham realmente, apesar que esse segundo turno foi uma coisa muito esquisita, né? A gente vê aí, ou especula que no lugar do Andrade, se tivesse o Lula, possivelmente o PT teria levado esse segundo turno, pelo que a gente presenciou. Mas vocês acham realmente que num outro cenário, com um outro opositor, o Lula teria chance? Não sei. Eu acho que teria um pouquinho mais de chance. Teria um pouco mais de chance, sim. Se houvesse, logicamente, se o quadro fosse outro, se ele não tivesse preso, um monte de coisa, né?
Se não tivesse tido o preço, eu acho que ele não teria nem segundo turno. Foram muitos votos. Muitos. E olha que muita gente não gosta do Haddad, hein? Muito pessoal da esquerda não gosta do Haddad. Ele não foi aceito, né? Por incrível que pareça, tem muitos esquerdistas no sentido do pessoal da esquerda, não é ofensa, estamos só posicionando, teve muito pessoal da esquerda que, por não gostar do Haddad, acabou indo na abstenção no voto nulo e no voto branco. Sim. Como teve do outro lado também, teve do pessoal da direita, e pessoal que vota à direita, mas não é compatível com as ideias do Bolsonaro, que votou nulo, votou branco ou se absteve de votar. Mas então, o Lula teria mais votos, sim, com certeza. Mas então a gente pelo menos está animado com um novo governo, com tudo novo aí, né? Com essas pessoas novas, com essas figuras que estão começando, né? Mostrando essas pastas. Me diz uma coisa. Minha animação aqui, a cara dela. Já que vocês falaram aí direita e esquerda, parece que a Globo, né? Globolito, esquerdalha, que alguns chamam de Globo golpista, enfim, até hoje eu não consigo definir quem é que está certo, a direita ou a esquerda em relação à Globo. Parece que a direita queria boicotar o Criança Esperança, uma coisa desumana isso daí, é verdade? Quando você boicota, quando se faz uma campanha para boicotar a Globo lixo, peraí que o braço do AVC não funciona ainda, né? Lixo, você está boicotando todos os projetos da Globo. Então, o pessoal da direita, que votou no Bolsonaro, está fazendo essa campanha de boicote à Globo, assim como tem boicote à Folha. Consequentemente, o boicote à Globo quer dizer boicotar o Criança Esperança, que é um projeto da Globo, que não é um dinheiro da Globo, é um dinheiro que a Globo arrecada e que vai para ajudar instituições. A mesma coisa como o SBT faz com o Teleton, que não é um dinheiro do SBT. Mas ninguém está querendo boicotar o Teleton, né? Não. Até porque... Não, verdade. Eu hoje consegui ser bloqueado num canal que eu nunca fui inscrito na minha vida. Deixar claro que o André, ele só não foi bloqueado no meu canal porque eu sou amigo dele, cara. Ainda. Estou mexendo no meu celular, entro no YouTube e aparece lá como início, o YouTube me indica um canal, Rafaela Avenha, alguma coisa do gênero. Perfeito. E de um vídeo que ela fala da Cláudia Leite e tudo. A mulher já começa metendo pau, dizendo que é uma mimizenta, que é esquerdista, que é a Cláudia Leite em relação ao Teleton, depois a gente vai falar sobre isso, e que onde já se viu a esquerda querer boicotar o Teleton. Tá bom, tô quieto, é a opinião dela, não tem nada a ver com isso. E vou começar a procurar outros vídeos dela. A mulher fazendo campanha para boicotar a Globo. Aí eu volto lá dizendo assim, a minha senhora, eu acho que ela me bloqueou porque eu chamei ela de senhora. Senhora, a senhora fez campanha no seu canal para bloquear a ajuda às crianças, da Criança Esperança, boicotando a Globo. Agora, a esquerda teve a mesma ideia de asno que a senhora. Parabéns aos envolvidos. Rapaz, não durou 5 segundos, a mulher me bloqueou. É ridículo isso. Quer dizer, como é que esse pessoal tem coragem? Primeiro, a ideia do pessoal da esquerda de boicotar o Teleton, porque o Bolsonaro ligou para o Silvio Santos para participar, fazer uma doação para a campanha do Teleton. Já acharam um absurdo. Como acha absurdo? Estão ajudando criança. O presidente ligou lá. Qual é o problema? Não, vamos boicotar o Teleton. Então nós temos, de um lado, uns asnos que querem prejudicar a ACD por serem da esquerda, porque Bolsonaro foi lá. E nós tivemos antes o exemplo de asnos da direita querendo boicotar o Criança Esperança porque tem que boicotar a Globo Lixo. Rapaz, nós estamos rodeados de asno. Se esse pessoal cair no chão, eles vão comer o gramado inteiro. É como se aqui no Sul, se cair de 4, pasta, né? Claro que pasta. Mas a questão é a seguinte, tudo pelo bem-estar social, né? Não, estão cagando e andando. O pessoal está cagando e andando para o ACD, cagando e andando para a Criança Esperança. Eu não vou entrar na mérito político, vocês falaram mal, falaram bem, mas quando você faz uma campanha para boicotar o Criança Esperança e o Teleton, você tem merda na cabeça.
Você está colocando o teu lado político no meio? Aproveitando que o Alessandro não está aqui, eu vou parafrasear o Alessandro numa pergunta. Então, para você, tá bom como estava, então? Ah, tá ótimo, tá lindo. Esse é o negócio, o pessoal não entende. O fato Falando de Teleton, já que tu falou de Teleton, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Você acha realmente que Silvio Santos assediou Cláudia Leite? Deixa o Tiago responder. Se joga bomba pra mim, né, Tatá? O Tatá não, o André. O Tatá tá pensando besteira ali atrás. Mas, enfim. Tá Cara, da nanica. Olha, é muito complicado, né, cara? Cara, a brincadeira é fora, essas brincadeiras são fora de alcance. Não é porque o cara tem mais de 80 anos que ele pode passar dos limites. Entendeu? São umas brincadeiras que, se fosse no nosso convívio do dia a dia e tivesse testemunha, cada um de nós estaríamos algemados. Concorda com isso? É verdade. Então, e não é a primeira vez que ele vai tomar ferro por causa disso, não, né? Não. Não é novidade o Silvio Santos fazer esse tipo de brincadeira, porque ele fez ao longo dos anos com um monte de gente. Sim. Eu não digo nem que é uma brincadeira, é uma pessoa indelicada, é uma pessoa mal criada, entendeu? Porque, afinal de contas, é um convidado que está no seu programa, é uma mulher, então é um tipo de brincadeira. Você pode ser o que você quiser. Agora, a mulher está na tua frente, você não vai ser indelicado a esse ponto. Ele já fez esse tipo de brincadeira várias vezes. Quem acompanha o Silvio Santos acha divertido. A gente está voltando na época, quer dizer, o pessoal se esquece da época que nos Trapalhões o Didi tirava sarro do Mussum por ser negro, tirava sarro do Zacarias por ser afeminado, tirava sarro do Dedé por bebê. Era uma zoeira que todo mundo fazia, não tinha um politicamente correto. O que eu acho ridículo não é o pessoal reclamar do Silvio Santos, a onda do politicamente correto, por ele ter assediado, a palavra dele, a Cláudia Leite. O que eu acho engraçado é pessoas que ficaram reclamando de outras coisas, defenderem o Silvio Santos, passando pano para esse tipo de coisa. Ou seja, se não fosse o Silvio Santos e o Bolsonaro, se o Bolsonaro não tivesse ligado para o Teleton para fazer a doação, não tivesse acontecido isso, o pessoal que sempre meteu o pau na esquerda ia meter o pau também. Mas como houve o episódio Bolsonaro antes, passando pano. Na verdade, você escolhe quem que é o seu perverso, o seu malvado preferido, e ele pode, porque ele é bonitinho, não é? Ele pode tudo. Então, as pessoas. Não, mas o problema hoje da sociedade é isso: as pessoas escolhem quem é que pode fazer ou não. Ah, esse pode, esse é legal. Esse você quer uma coisa pior? Para mim, assim, a maior decepção, não é nem decepção, o maior medo. Eu me arrepiei inteiro e estou prevendo tempos difíceis. Não falo nem na parte da economia, tá? É quando você tem uma pessoa com a capacidade e a seriedade de Sérgio Moro, inquestionável, no Brasil inteiro e até fora dele, que vai para a televisão, lá em Curitiba, quando ele deu aquela entrevista de 1h30, assim que ele assumiu não, assim que ele aceitou, e ele responde para a repórter em relação ao Onyx Lorenzoni. E ele fala, não, o Onyx Lorenzoni, mas ele já se desculpou sobre o negócio do Caixa 2, ele já vai reparar o erro, não é necessário fazer nada. Filho, uma coisa dessa vindo de Sérgio Moro. Então, o que acontece? Ele já está agora passando pano, porque ele já deu várias vezes entrevistas sobre Caixa 2, sobre o crime de Caixa 2, várias vezes, só jogar no Google. E de uma hora para outra ele começou a passar pano no Onyx Lorenzoni. Mas agora ele está no jogo, agora ele é político, ele faz parte da classe política. Se o último bastião da moral e do pessoal que ia botar esse país no eixo me solta uma frase dessa, você espera o quê? Você reza. Mas você pode rezar. Olha, nós já tivemos um balão de ensaios nesse sentido com Joaquim Barbosa, né? Que os pessoal chamavam ele de Batman, lembra? Que ele era o cara, tal, não sei o que, o pessoal queria. Agora virou filha da puta. Então,
Mas aí tem tudo numa questão de corrente, de conjuntura, né? Pois é. Vocês O Levi Fidelis, ele fez parte da equipe econômica da Dilma. E eu converso com pessoas que entendem de economia, que não é o meu caso, e pessoas que não têm viés nem de direita nem de esquerda, não votaram nem no Haddad nem no Bolsonaro, que são pessoas da minha família que entendem pra caramba de economia, e que falaram que como é o nome dele? Joaquim Levy, isso. Uhum. Que o Joaquim Levy tem uma capacidade. O Levi Fidelix é o outro que a gente tem que conversar depois sobre. O Joaquim Levy, ele é muito capaz, ele é muito competente, ele não conseguiu trabalhar palavras desse pessoal, que ele não conseguiu trabalhar na época do governo da Dilma, pela maneira como estava, pela situação como estava. Tanto é que ele pediu para sair, né? Exatamente. Então, assim, eu não vou julgá-lo por capacidade, porque eu acredito no que esse pessoal que entende da minha família falou. Não é o meu caso, porque eu não entendo porra nenhuma. Agora, a minha coisa é, se eu passo 2 anos da minha vida fazendo campanha, que eu sou o novo, que eu não quero nada do que está disponível aí que tem a ver com o PT, e de aba 4, e eu começo a pegar a Magno Malta, eu começo a chamar o Onyx Lorenzoni, eu começo a chamar... Mas o Magno Malta foi do PT? Foi amigo do pessoal do PT? Não, ele nunca fez campanha para Dilma, de jeito nenhum, ele não sabe o que é. Não, tem árduos discursos, né? Ele puxando o saco do Lula, inclusive. Aí você chama o Levi, que foi parte do governo. Então, peraí, qual é a régua para tudo isso? O que se falou durante 4 anos foi o quê? Da boca para fora? Foi só para garantir voto? Mas aí, André, eu acho que a questão do Levi é diferente do Magno Malta. Não, eu não estou julgando competência, eu estou julgando história. Sim, porque ele foi no momento, ele foi chamado, ele foi. Claro. Fazia parte lá do Bradesco, tal, foi. E aí ele pediu para sair, não teve envolvimento político posterior a isso, tal, né? Não, é diferente do Magno Malta, né? Não dá nem para fazer comparação, né? O Bolsonaro passou 4 anos dizendo que ele não ia negociar com ninguém, que ele não ia ceder a capricho de ninguém e a pedido de ninguém. E quem ele escolhe para ministro da Agricultura? Uma deputada da banca ruralista. Isso é verdade. Isso aí, né? Tá dando cargo para quem ajudou na campanha. Sim. E a mulher, e a pauta dela é agora ampliar a lista de agrotóxicos. Isso é uma coisa que ela sempre falou. Então, você tem uma ministra da Agricultura que quer ampliar a lista de agrotóxicos que eram proibidos, deixá-la maior, permitidos, para favorecer a bancada dela. Isso não é troca de favor? Você está sentindo falta da Cátia Abreu já? Pelo amor de Deus. Tem que ir para a linha de raciocínio do Alessandro, né? São 2 discursos agora. Não adianta. Estava bom como estava, então. Não é isso não. Não adianta a gente falar do PT, do Diabo 4. Nós estamos falando de um governo de um político que passou 4 anos fazendo campanha e conseguiu 55 milhões de votos baseado nas promessas dele, e 55 milhões de pessoas acreditaram no que ele falaram. Que vão ser só técnicos, né? Mas nós tivemos que, pela democracia, nos render à maioria. Acabou, isso não tem que escutar. Ele foi eleito democraticamente por votos válidos. O golpe não foi nada. Agora, o cara entra numa porra do governo e o cara não cumpre o que ele fala, ele faz tudo ao contrário, o que espera da gente? Agora, a desculpa é, melhor ele do que o PT. Não sei, filho, porque os 4 primeiros anos do PT foram maravilhosos. A gente se fudeu depois porque não tinha como chegar aqui. Claro. A conta chegou. O problema são os 260 bilhões que o Bolsonaro vai pegar, o perfil da nossa dívida, de como nós rolamos a dívida. Eu não vou entrar na discussão da escola com partido, escola sem partido, porque eu acho uma coisa que é tão maluca que eu não sei como é que você vai fazer explicar, como a gente falou, a Revolução Francesa e o movimento de 64, você vai explicar como numa escola. Peraí. Agora vocês tocaram num assunto que eu senti na pele aqui, tá? Aqui em Gramado. Inclusive, eu já tenho audiência judicial essa semana em relação a isso, pela ação que eu estou movendo, tá? Uma coisa é você contar a história
e dentro da história você tocar nos tópicos políticos e ideológicos que fizeram o andamento da história. Isso não tem nada a ver com partido. A outra coisa é uma professora entrar em sala de aula e já para alunos que têm agora 12, 13 anos, já dando os nomes dos futuros políticos de esquerda que são as opções ideais para governo e presidência daqui a 4 anos. Mas sempre existiu dos dois lados, o Rangel, isso. Mas não pode ter de nenhum lado. As aulas de moral e cívica, por exemplo, elas eram para quê? Para enaltecer o quê? Aí você fala que o regime não era ideologia? Mas eu estou falando... Não, mas eu estou te dizendo que não pode ter de lado nenhum. A gente está falando de hoje. Errou de um lado e errou do outro, não pode mais nenhum dos dois errar. O que eu estou dizendo é que você não pode ter. Não funciona. Acontece, Thiago, que você não está tendo isso na aula de educação moral e cívica, você não está tendo isso na aula de história, você não está tendo isso na aula de geografia e nem de estudos sociais. Você está tendo isso na aula de inglês, de matemática, de português, de ciências, de educação física. Não, isso é em todas. Entendeu? Mas aí você tem que pensar, Rangel. Eu acho errado. Na outra ponta, tá, tudo bem. Você tá pegando um problema que está acontecendo, isso que ele está vindo de forma, vamos chamar assim, até espontânea. E é o professor que está organizado, que tem um sindicato, que já tem a sua turma, tá lá. A outra, mas e a outra ponta? E o Estado? E a força do Estado? Escolas sérias, o professor não pode emitir as suas opiniões pessoais em relação à religião, ao futebol. Sim. Quando eu falo na escola sem partido, eu me refiro a isso. Escola séria. Entendeu? Você explicar o que foi o fascismo, o que foi o nazismo, o que é o comunismo. Isso é história. Agora, o que é direita, o que é esquerda, onde se formou, pronto. Beleza. Agora, você ter um professor, como eu tive na minha época também, numa escola particular na época, aqui meu filho numa escola pública. Meu filho foi tirado da escola pelo meu posicionamento. Tá? A Secretaria de Educação, entre aspas, expulsou o meu filho. Pelo meu posicionamento. Não pode, sabia, né? Exatamente, tá? Então, assim, cada caso é um caso, tá? Então, o que ocorre? O que você tem é o seguinte, agora, eu tinha professor meu de geometria que, na época, mandava a gente votar no Brizola, no Rio de Janeiro. Isso não pode. Tu tá me entendendo? Quando você fala escola sem partido, é escola sem militância. Então, tá? mas o projeto que está lá, ele fala que é para retirar tudo. Exatamente, é o outro extremo. É tirar tudo. Só que o Estado continua presente dentro da escola. E aí você tira a militância que vem de sindicatos, a militância que vem de partidos, e você coloca a militância do governo. Você deixa só o governo lá dentro. Porque o governo vai continuar mandando suas cartilhas, mandando suas propagandas para dentro das escolas, das universidades. E aí quem está no poder, de fato, tem um monopólio. Porque o outro é criminoso. Quem fala que não é do governo é criminoso. Mas quem é do governo não é criminoso, porque o governo pode. Tem que falar, o projeto tem que. Eu não sou contra o projeto, eu apenas acho que ele tem que ser revisto. Então, eu sou contra o projeto, porque não se tem, é uma linha tão tênue que não tem como não errar fazendo um projeto desse. Não, hoje eu estava vendo a discussão que teve como é que chama? Na comissão, para discutir isso, passou ao vivo, os caras estavam se pegando, na porrada, entre aspas. Se pegando. Por quê? Porque eles estão usando, os dois extremos estão conversando. Não tem um mínimo de bom senso nisso. Não, tem que ser revisto e tem que ter a escola sem... Me explica como é que fica o movimento estudantil nessa brincadeira. Escola sem partido, sem discutir nada. Como que fica o movimento estudantil? Escola sem militância. Eu acho que tinha que trocar o nome do projeto. É escola sem militância. Mas escola sem partido, como é que fica o movimento estudantil? Esse movimento estudantil que nós temos hoje não serve para nada, Tiago. Ou não, nós temos movimento estudantil de direita e de esquerda, Rangel. Eu não vejo a efetividade do movimento estudantil de direita. Não, tem. Nós mesmos quase desbancamos a Uni por um voto agora, no ano passado, no Conselho de Juventude. Nós aqui, da entidade que eu faço parte. Por um voto. Tem a Uni e a UB, são duas entidades, né? A Uni teve que ficou fora do Conselho, a Uni,
para nós não entrarmos. Eles preferiram perder uma das entidades de base deles para continuar só com a Uni. A UBS ficou de fora porque a Uni votou na União dos Escoteiros. A UBS, ali, desculpa. A UBS, quando ela votou na União dos Escoteiros, a União dos Escoteiros estava fora. Quem entrar era nós. E aí a União dos Escoteiros votou neles e tudo mais. E aí nós iríamos ganhar. Eles fizeram uma manobra do caramba para poder tirar. Eles perderam um banco, uma cadeira, para poder continuar lá dentro. Então, eles pregam a unicidade que eles chamam no movimento estudantil, que é só a Uni, mas ela não existe de fato. Eles pregam ela. Tá, mas então tu acha certo, então, tu é contra escolas sem partido e tu acha certo se fazer o que tem que ser feito a militância dentro das escolas políticas. Não. Eu só estou dizendo que nós não temos uma fórmula que você impeça. Nós não temos, inclusive, maturidade e nem estabilidade nesse momento nosso aqui, tá vendo? Porque o negócio está tão tensionado, tanto para um lado, tanto para os polos, que nós não vamos fazer nada que é saudável, não vamos deixar transitar nada que é saudável dentro das escolas. Então, não é um momento que nós temos bom para fazer essa discussão, porque está todo mundo radicalizando, Rangel. Todo mundo radicalizando. Você entendeu? O que acontece é, eu sou totalmente contra os professores colocarem o lado pessoal deles, seja de futebol, seja de religião, Concordo. seja de partido político, em aulas que não tem nada a ver com isso. Concordo. Entendeu? Eu sou contra. Por quê? Você não está lá para falar de religião. Numa aula de matemática, o cara não está lá para dar a opinião dele de religião. Essa parte de socialização, eu sou totalmente contra. Agora, o lado oposto, que é o extremo, tá? Como é que a leitura de 64 vai ser como? Do jeito que eles estão falando, vai passar de golpe militar como um movimento democrático. Mas a religião, por exemplo, agora tu tocou num ponto importante aí, tão importante quanto a questão partidária no Brasil. Nós temos, por exemplo, é dito, legalmente falando, que o Estado é laico. Sim. Eu já saber a tua opinião sobre isso. Né? É dito que o Estado é laico. Tu não sente necessidade nas escolas da participação até cultural, que é muito forte a nossa cultura, das religiões de matizes africanas? Tá, Rangel, eu vou te falar da minha experiência. Eu estudei na minha juventude num colégio tradicional paulistano chamado Dante Alighieri, um colégio italiano e brasileiro, onde nós tínhamos aula de catecismo. Onde a primeira comunhão do Dante foi feita no Dante Alighieri e isso era praxe. Quem dava a primeira comunhão para os alunos, não só do Dante, como de outras escolas, foi Dom Paulo Evaristo Arnes, no ginásio de Ibirapuera. Então você coloca... E isso é uma coisa que a escola já colocava e que você tinha que aceitar, ou senão você tirava o teu filho de lá. Agora, mas tu não acha que falta por parte, assim, de repente, dos o que eu estou dizendo, do momento que as religiões, as de matriz africana, eu estou falando não só isso, você tinha judeus, você tinha muçulmanos, só que a porcentagem, por ser uma escola italiana, muito católica, você tinha 90% de famílias católicas, como tem o Colégio Sion, em São Paulo, em Higienópolis, que é um colégio judeu. Então, mas se a escola vamos lá, se a escola é particular, aí tudo bem, o cara tá matriculando o filho dele lá, tudo bem, mas hoje, sobre a luz da Constituição de 88, é diferente. A escola estadual não pode, esse é o negócio. Então, escola pública não pode. Não. A escola particular, o cara tá pondo federal, não tá pondo. Há uma perseguição em cima dos cultos afros. Tu não acha que falta um posicionamento mais forte de alguém que represente, de repente, ou alguma religião? Porque a pessoa confunde até o que é Umbanda, Quimbanda, Candomblé, acha que é tudo igual. Aqui na minha região, por exemplo, Rangel, nós temos muitas escolas espíritas, kardecistas. Escolas. Entendeu? Escolas. São particulares ou comunitárias. Quem coloca nessa... Kardecista. Sim, e aí ele tem lá dentro, obviamente, a educação, ele tem... Em São Paulo tem o Graded School, que é uma escola americana, que ela é praticamente protestante. Que é o viés dela. Tá, e como é que fica a gente tendo uma bancada evangélica tão presente? O problema é o seguinte, a nossa escola pública ficou uma coisa medonha.
Sim. Eu volto para a época do meu pai, quando meus pais vieram aqui, chegaram em 1950 no Brasil, estudar na escola pública era dificílimo. O nível era muito mais alto nos anos 50 do que na escola particular. Eles aprendiam muito mais, eles tinham outro tipo de educação. Sim, na verdade, quem ia para a escola particular é porque, né? Porque era vagabundo, porque não Sim. conseguiu acompanhar. Então, o que acontece? Nós já provamos para nós mesmos que a gente conseguiu ter uma escola pública forte, eficiente e que formou pessoas. Meu pai, que chegou aqui com 13 anos de idade, nunca foi uma sumidade, fez escola pública e acabou fazendo faculdade 9 de julho de economia, com a escola. Você quer que eu fale o que eu tenho por experiência? O problema do Brasil é que com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que foi feita, né, em 96, nós fizemos Paulo Freire segundo Paulo Renato. Paulo Renato fez uma leitura de Paulo Freire e implementou em legislação. Então, Paulo Renato fez uma, que foi o ministro, para quem não sabe, que está chegando agora também, né, não é da época, que foi ministro do governo FHC, né, ministro da Educação, acompanhou todo o PSDB. Onde estava o PSDB? Em São Paulo ele foi secretário municipal, secretário estadual de Educação, né? Mas na época da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases, Paulo Renato fez uma leitura de Paulo Freire. Uma leitura do que seria Paulo Freire ser colocado. Então nós temos, na verdade, quando se fala muito de Paulo Freire, eu vejo muita maldade do pessoal, até porque não entende. Teve um cara que fez um grupo de pessoas, comandado pelo Paulo Renato, que fez uma leitura do que seria a implementação de Paulo Freire. E se colocou, e se fez, então, essa leitura. Então, de Paulo Freire, segundo Paulo Renato, que virou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que transformou a educação no Brasil nessa merda que é. É isso. É Exato. isso. Nós temos um grande problema que é o seguinte: nós temos uma cultura tão rica na parte religiosa, porque nós temos a influência judaico-cristã, nós tivemos a influência africana, nós somos um povo rico de história, apesar de ser um povo novo. Porque teve o pessoal da Europa que veio para cá e tudo. E se você, infelizmente, na escola pública, eles não conseguem ensinar porque o professor ganha mal, porque o professor é desrespeitado, porque o aluno já vem mal criado de casa, porque a escola não é para ensinar educação. Não é mas vamos esquecer que o Estado, lá atrás, André, lá atrás o Estado, o próprio regime militar, né, ele pegou essa incumbência do Estado criar, o Estado educar. Houve-se todo um trabalho lá atrás, ele tirou essa obrigação da família. Você não lembra disso? Sim, a Évora está dizendo, na minha época, escola pública só fazendo prova. Sim, e que eu acredito que a escola tem que ser para isso mesmo, educação no meio de casa. No entanto, hoje o Estado ele assume a responsabilidade de tudo. Isso está extremamente errado. O Estado é totalmente incompetente. E nós não estamos falando só do governo do PT, porque isso é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Não, desde o regime militar, eles foram culpados por isso. Até porque é atribuído que o PT é a esquerda, que para mim o PT não é esquerda, mas enfim. O PT e a esquerda sempre apoiaram muito as religiões de culto africano, mas que, na verdade, não fizeram nada por elas, né? Isso é fato também. Como também não fez nada pelo MST. Eu gostaria muito de ter estudado na minha época. Olha que eu entrei na faculdade em 82, então eu saí do terceiro colegial, chamava terceiro colegial, em 81. Tá? Então eu estudei, em 81 eu tinha 63, eu tinha 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade. Até aquela 18, época, né? Quando está completando mais um ano, né? Eu queria muito ter estudado sobre todas as religiões. Você tem o budismo, você tem o judaísmo, isso deveria ser matéria de escola. Acontece que fizeram toda uma revolução no nosso ensino, onde o aluno não vai para aprender. O aluno na escola pública já chega mal criado, porque nós temos a nossa cultura de não dar educação para os filhos, na maioria do povo, querer que a escola eduque, que a escola que resolva o nosso problema de educação. Então, você tem a coisa que antigamente existiam, que hoje não é permitida, a palmatória. O aluno que se comportava mal, o professor dava palmatória, o professor botava de castigo no canto e ajoelhado no milho. Hoje acontece um negócio desse, eles fecham o bairro, desce até helicóptero da combate. E eu sou contra esse tipo de coisa, com certeza.
Mas o que acontece? O aluno já vai mal criado. Está tudo errado. Está tudo errado. Agora, você não resolve isso com uma outra medida, eliminando tudo e dizendo, não, agora nós vamos reescrever a história do país. Agora vai ser escola sem partido, onde nós não teve a ditadura militar, foi o movimento democrático contra o comunismo. Quer dizer, nós vamos reescrever a história porque não interessa. Porque também não existiu tortura. Não, então, a cada governo... Não, o tortura não foi nada. Então, a cada governo, o que se faz? Se joga os livros de história fora e se fazem outros. Não vai o presidente eleito e a mulher dele dando entrevista, dizendo também que não houve escravidão no Brasil? Para! Não, é muita gente burra junta. Infelizmente, e o problema é muito sério. O nazismo é de esquerda. Isso, não, e sabe o que parece? Parece aquela cultura, parece que a educação aqui funciona como é na Coreia do Norte. O governo que entra, ele se reescreve a história. Claro, as matérias da nossa época, eu sou um pouquinho mais velho, o já deve ter uns 8, 9 anos a menos do que eu, Thiago deve ter uns 15 anos a menos do que eu. Na minha época, a gente tinha aula de música. O professor trazia clarinete, oboé, ninguém tocava porra nenhuma, mas a gente entendia cada instrumento para que servia. Você fala aí, isso ajuda no quê? Ajuda na cultura, na formação da sociedade. Claro. Fernando Klaus, a gente tem que ler o chat aqui, tá? Fernando Klaus pediu para a gente convidar o Profeta da Destruição para um hangout. O Profeta da Destruição é gente boa pra caramba, Thiago, eu gosto dele. Mas o Profeta está ocupado lá com as lives do blusão, comendo, fazendo ASMR e as coisas lá. Isso, a Evelyn diz que hoje no colégio não se pune o aluno. Isso o cara tem medo até de dar uma bronca no aluno, porque os pais vão lá. Quer dizer, os pais vão brigar com o professor, como é que o aluno tirou nota baixa? Como é que você faz isso com o meu filho? Na verdade, está tudo errado. Existe uma construção que não é de hoje. Meu pai me ensinou, e eu digo, nunca foi uma pessoa de inteligência extrema, mas foi uma pessoa que foi criada na Europa, que foi criada com uma família italiana, pobre, extremamente pobre. Minha família sempre foi de caminhoneiros, e vieram aqui com uma mão na frente e outra atrás, trazendo os caminhões da Alfa Romeo, os Fenemê de frente única, lembra? Lembro. Cada um trouxe o seu e começou a fazer essas coisinhas, fazer transporte. E fizeram a vida aqui. E era de gente humilde, aonde meu pai falava, a única coisa que você vai ter na vida é o estudo. Estuda, estuda, estuda. Não se canse de aprender. E eu virei praticamente um autodidata. Nós criamos um projeto de uma conquilha, que vocês sabem, de um produto e um cabeçote, que eu mostrei para vocês, que saiu do zero. Eu não tive aula de projeto de máquinas, mas de tanto eu ir atrás, ver e fazer, tentativa e erro, conseguimos fazer. Falta isso, falta iniciativa. E hoje está mais fácil. Hoje tem internet, hoje tem o celular, hoje está tudo na mão. Só que o problema não é o aluno, o problema é dos pais que não cobram os alunos. Você não tem pais que veem se o aluno fez lição de casa. Você não tem pais que vão atrás para ver se o cara está indo na escola, como é que está o coisa, como é que está o andamento dele, quem são os amigos dele. Os pais não têm mais tempo de nada. E os filhos levam para a escola para serem criados. Na escola, o pessoal recebe pouco dinheiro, também não tiveram educação, vira esse negócio. Como aquele imbecil que pegou agora a câmera filmando o professor, ameaçando o professor. Eu vi um vídeo... Não, ridículo. Por causa daquele imbecil, daquela deputada lá que mandou filmar o professor. Não que seja contra. Eu vi um vídeo hoje do Clayson, como é que chama? Fantástico, onde o Clayson, que é um professor, ele dá filosofia, ele tem um canal no YouTube, que ele fala, eu sempre incentivei os meus alunos a filmar a minha aula, porque ele começa a explicar o porquê de todo o processo que ele tem, que ele fala de filosofia, que seria interessante que os alunos filmassem a aula para depois de estudar de novo, para depois de escutar. Não, liga o celular e começa. Então, assim, não é que o professor é contra, que tem que ser contra. Não, você tem que estimular o aluno a aprender. O aluno não quer aprender, porque agora tem que passar de ano, todo mundo passa de ano, vai para frente, os pais não estão nem aí. Está tudo errado.
E isso não é só um problema que vem do PT, isso é uma coisa que vem há muito mais tempo e o PT agravou, porque é uma cambada de gente ignorante. Agora, Como nós estamos tendo um outro ignorante agora como presidente. E aí, André, o que você acha? Não, agora é uma questão importante. Você acha que o governo que vem ele tem capacidade de dar um 180 graus, um cavalo de pau e fazer algo para colocar nos eixos? Não. Se você tem algo que vai só pelo discurso pelo extremo, você não tem como de colocar todo mundo no mesmo barco. Não, a única coisa que eu vejo é esse governo que está aqui entrou com um propósito que é a fazer com que o PT pare de roubar. Ok, conseguiram. Vai ter roubado no lugar, né? Foi isso. Tá? Eu acho que, na verdade, o Paulo Guedes vai resolver tudo. Vai. A questão é o seguinte, assim, ó. Não, cara, ele ficou com o dinheiro do FAT, que é um puto do dinheiro, 80 bilhões de reais, né? Nós temos um rombo aí. Você sabe o que vai fazer com esse dinheiro do FAT? Não, faltou dinheiro, vai botar tudo na DRU e vai botar para tapar buraco para pagar dívida, cara. É isso que vai fazer. Tá, e me diz uma coisa, amanhã tem que reestruturar a escola pública, porque a escola particular não é o problema maior é a escola pública, o ensino médio, o ensino fundamental, tem que reestruturar, só que para isso você vai ter que apertar o calo. O que é apertar o calo? Não, mas os professores vão ser todos militares, André, já está resolvido já. Não, para mim pode ser o que for, tem que ser pessoas que saibam, ser de idade que dá aula. Entendeu? Por que hoje você tem professores de cursinho ganhando mais do que outros professores? Você tem caras que estudaram como passar conceito para que o aluno entenda. André, eu tenho uma universidade aqui do lado aqui que tem um curso de física. Tem vários cursos, mas estão lá, medicina, tudo mais, vamos pegar de física. Entraram 30 alunos. Sabe quantos estão formando? Pois é. Eu vou falar para você o seguinte, não falta professor de biologia, de histórias, de português, não falta professor, mas a qualidade desse professor também é a mínima, não tem condição, André. Não é só isso, você tem que ter professores. As pessoas que estudam aí, tudo mais, estão ralando de noite, trabalha de dia, mas tem cara que não tem nota no Enem, tem 60 pontos no Enem, e vai lá, passa e entra. Cara, mas o que eu estou dizendo é, o Eduardo Aquio, não sei se eu pronunciei teu sobrenome corretamente, Eduardo, desculpa, Eduardo Aquio falou uma coisa que é correta, tem que acabar com esse negócio de aluno não reprova. O que acontece? Você tem que ter professores que estão bem remunerados, porque foram bem treinados, porque estudaram, estão preparados. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma proteção desse professor. O cara não pode dar uma sala de aula onde os alunos vão entrar lá, armado, e ameaçar o cara na porrada. Como é que o cara fica tranquilo para passar um conteúdo assim? Como que você atrai professores melhores? Como você atrai professores melhores? Primeiro ponto. Mas você pode atrair professores melhores. Você ter nas escolas segurança. O terceiro ponto é você também tirar muito dessas famílias que estão em condição de extrema miséria, né? Gerar emprego com renda também, que não é só gerar emprego, né? Renda, né? Tiago, nós temos um grande problema. Um dos movimentos de ensino no Brasil que mais funciona e não é privilegiado é o Mobral. É de graça, tem no Brasil inteiro e é abrangente para um monte de pessoas. Tem muita gente que não vai nem alfabetizar. Hoje é EJA. Hoje é EJA. Ensino de jovens e adultos. Porque não adianta só você tem que ter ótimos professores, bem treinados, que estudaram, que foram treinados para isso, ganhando bem, mas você também não pode colocar num ambiente que o professor vira refém do aluno, porque esse filho da mãe já vem mal criado de casa, porque não tem a mínima estrutura. E me desculpa, não é uma questão de falta de educação da família. Sabe por quê? Porque a lei do morro funciona. Quando você vê o moleque lá no morro, ele não sai por aí estuprando as pessoas do morro. Ele não sai lá roubando as pessoas do morro. Sabe por quê? Porque o dono no morro manda matar. Então ele sabe o que é certo e errado. Ele sabe. Então tu acha, então, que para fazer a lei nossa funcionar, tem que começar a matar também, então? Não. Tem que ser, na escola tem que fazer o quê? O aluno aprontou, pega o bonitinho para ir para fora da escola. Ele não volta mais, ele não estuda mais em canto nenhum. Você vai criar um marginal.
Sim, vamos criar o marginal. Só que você dá chance para outros 40 que estão em sala de aula melhorar o país. Nós não vamos Mas sacrificar. sobre a luz da Constituição de 88 não dá para fazer isso. Hã? Sobre a luz da Constituição de 88 não dá para fazer Não isso. dá para fazer mais nada. Não dá para fazer mais nada. Você não consegue mais porra nenhuma. Na verdade, dá para fazer, mas aí você precisa de um Estado que funciona. Porque, na verdade, é o seguinte: Então você acha é o mesmo caso do Rangel ali, tá lá, o caso dele. A escola é um direito adquirido, principalmente do jovem, da criança. Então, um diretor, um professor, não pode tirar esse direito, principalmente de escola pública. Escola pública não pode, já que a escola é pública e é um direito adquirido. Um diretor, um professor não pode tirar o direito deste aluno estar na escola. O único que pode tirar o direito desse aluno é o juiz. Então, nós precisaríamos de ter uma justiça especializada nesse sentido. Se você tem um cara que está atrapalhando, ameaçando o professor, está entrando armado lá, nós, por causa da Constituição mal feita, nós vamos ter um cara numa sala de aula com 30, 40, prejudicando o crescimento do país por causa de 30, 40. Eu entendo. Tem coisas legais que podem fazer para proibir o cara de estudar. Eu não estou dizendo que tem que matar, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que tem que retirar essa pessoa da escola. Mas ele não perde o direito de estudar. Então, nós temos que ter instituições específicas para esses problemáticos. Olha, tem muita coisa que funciona no Brasil. É que a gente, por causa da corrupção, não sabe. Aconteceu essa semana uma coisa que eu não sabia. A carteira de aposentado para andar em... Eu botei essa história até no grupo nosso, né, do WhatsApp. Sim. A carteira de aposentado para andar de ônibus e não pagar. Entendeu? Cortaram o benefício dessa pessoa na cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo, uma cidade pequena, de poucos recursos. Por quê? Porque os ônibus municipais têm câmeras em cima do cobrador, aonde a pessoa que passa é fotografada. E aí foi fotografado o menor usando aquele cartão. O parente utilizando. Provavelmente um filho, um neto, ou alguém que seja. E aí o que acontece? Cortaram o benefício dele. Então você fala, poxa, numa cidade pequena como Itanhaém, no litoral de São Paulo, Praia Grande, Mongaguá, que seja, tem sistema, então o sistema funciona. Nós temos um sistema que funciona para tudo. Ele é muito bem feito. A corrupção e a safadeza atrapalha tudo e dá a entender que não funciona, não. E não é assim. O que a gente tem que fazer está na hora de começar a punir mais efetivamente poucos em relação a muitos. Tira o cara da escola, você não tem que matar, não tem que botar o cara ajoelhado no milho. Não tem então, André, mas a discussão é essa. A questão é essa, ele não pode tirar o direito dele de estudar. Obviamente, ele também não precisa ficar naquela escola. O Estado tem que direcionar ele para um lugar onde, como também é nos Estados Unidos. A Evelyn Galvez comentou assim, ó, é só começar a cobrar nota e frequência do aluno para ganhar o Bolsa Família. A Bolsa Família está atrelada a isso, a Evelyn está correta. Mas está funcionando? Funciona. No Bolsa... Não, desvinculou. Sim, não. Ele desvinculou essa necessidade de nota. Mas quando... Não, frequência. A frequência existe até hoje. A frequência existe, mas a questão da nota não. Não, a nota não. Quando era Bolsa Família, sim, até o Conselho Tutelar seguia tudo mais. O que a Evelyn está dizendo é correto. Se vincular, a frequência já é vinculada. Se vincular o Bolsa Família também a nota, você vai ver, porque eu vi casos, isso aqui na fábrica, de pais que pegavam os filhos na porrada, dizendo para eles irem para a escola, porque aquele mês ele não recebeu benefício. É besteira, são R$270, mas ajuda. Para um cara que ganha 2, 3 mil reais... É a carne, é mais de 10% do salário dele. Ajuda pra caramba, Então, isso que eu estou dizendo, existem mecanismos. A gente não pode ficar reclamando. A gente tem que agir. Eu gostaria que esse governo fizesse isso. A questão é, esse governo que está entrando vai agir? É essa que... Não, mas na verdade, a maior reclamação agora da sociedade não está sendo isso. Vocês são dois alienados que não estão vendo o que está sendo reclamado. Na verdade, assim, ó, as 4 maiores reclamações da sociedade brasileira agora, uma a gente já falou no início, que foi o assédio do Silvio Santos, ou o mimimi da Cláudia Leite. A segunda reclamação é a quantidade de beijos da Anitta. A terceira reclamação é a Lima ser boicotada
no Amor e Sexo. E a quarta reclamação, que eu acho que é a primeira de todas, é o Netflix ter um desenho com o Pablo Vittar. Rapaz, estamos ferrados. Essas são as O reclamações. desenho do Pablo Vittar aí, você não estava sabendo, agora eu fiquei. Ah, meu pai São amado. as principais reclamações. Eu queria que vocês explanassem sobre essas três últimas, já que já a primeira a gente... Fox vai ter a série do Silvio Santos. Eu vi o vídeo da Anitta, e eu percebi uma coisa que me chamou muita atenção. Não sei Fala o que seu exatamente. coraçãozinho percebeu, vai. Hã? Não Fala o entendi. que seu coraçãozinho percebeu, Eu vai. percebi uma coisa, eu não sei exatamente o minuto, mas eu percebi a sequência. Ela beija uma mulher de cabelo azul e a mulher faz uma cara de que não gostou. Logo depois ela beija um cara de cabelo rastafari, de camiseta branca, e ele também faz cara de que não gostou. Cheguei à conclusão que a Anitta não beija bem. Essa foi a tua conclusão. Foi. E o beijo nela na figura de Karl Marx, que é a Uhum. grande polêmica de todos. Beijo de quem? O beijo da Anitta no clipe, num cara que está caracterizado de Karl Marx. Será que a Anitta flerta com o marxismo? Essa é a questão. Não, na verdade, no clipe ela quis provocar, foi tudo. Foi todos. Ela foi pro algo de liberar geral, né? Que a sociedade é livre, faz o que quiser. Isso aí foi pro provocativo, ia dar polêmica, vai dar polêmica, vamos lá. Olha, é a mesma coisa do Neguinho do Borel, é a mesma coisa do Jojo Todinho, da Jojo Todinho, é a mesma coisa. É tudo. Eu acho que ela não tem nem ideia do que ela está fazendo, mas tudo bem. Para mim, ela beijar Karl Marx, beijar o cara que parece o Stalin, não me faz a menor diferença. Hitler com aquele bigodinho maravilhoso. Isso, sabe? Não me faz diferença, não é isso. Quer dizer, eu não consigo entender. E aí que ela deu um beijo no cara que o Tem um cara. cara que fala, tá ok. Sabe? Ah, ela deu um beijo no cara que parece o Lula, e depois ela beijou um cara que parece o Bolsonaro. E daí? E daí? A conclusão que você chegou é que ela não beija bem. Não, eu vi dois caras fazendo cara feia. Aquela moça morena de cabelo azul, e em seguida um moreno de cabelo branco, rastafari. Os dois fazem uma cara depois do beijo dizendo assim, tipo assim, meia boca, esperava mais. Cheguei à conclusão que a Anitta não é a beijoqueira, assim, o sexy. Mas o beijo não é cênico? Ah, isso é o nosso diretor que tem que falar, né? Porque ele Eu sabe. não vi o clipe, cara, ainda. Eu não dei esse view ainda pro clipe. Tem uma outra pergunta, então, pro nosso diretor, tem beijo cênico? Cara, na verdade, o que acontece é o seguinte: isso é uma discussão. Na verdade, não se dá o nome de beijo cênico, se dá o nome de beijo técnico. Né? Sim. Essa é uma grande discussão e há duas vertentes. Né? O que é o beijo técnico? É o beijo sem língua. Certo. Esse é Não. o beijo técnico. Mas no cinema moderno, Cauã Raymond e a Débora Seco, no Bruna Surfistinha, fazem beijo de língua. Então, não é beijo técnico. Eu estou te dizendo que há duas vertentes. Tá? A primeira, assim, a cartilha, diz que o beijo técnico é o beijo sem língua. Quando, na verdade, quando foi tirado no início, quando se criou o beijo sem língua para beijos, como disse o Tiago, um beijo cênico, que na verdade é beijo técnico, significa o beijo sem sentimento. Entendeu? Então, como hoje o cinema, o audiovisual, ele preza muito pela veracidade, né? Então, quando você coloca uma atriz como a Débora Seco em Bruna Surfistinha, ela tem que passar a verdade daquele personagem, né? Sim. O beijo sem língua, dependendo da proposta do diretor, não passaria veracidade. Então, ela tem que fazer sem sentimento, porém não sem emoção, porque você não interpreta, você não atua sem emoção, né? O que se tenta colocar desde o início é que não haja o envolvimento afetivo, emocional entre os dois atores que estão em cena, entendeu? Então, Senão, estão interpretando uma personagem. o que restaria para Lázaro Ramos e Madame Satã? Sim. Né? Se ele se envolvesse sentimentalmente. Rodrigo Santoro em Carandiru. Então, essa que é a questão. Quando você fala em beijo técnico, é o beijo que ele tem emoção, porque tem que ter a emoção do personagem. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se nós virmos Tata Leonardo numa esquina em Salvador,
beijando um negão sarado, sem língua, então é beijo técnico. Técnico. Agora vai entender. A Jennifer colocou a situação que na época dela, quando se via um aluno na rua, no horário de aula, né, uniformizado, que colocava ele direto. O guardinha já pegava ele e levava direto para a escola. Tá sendo segura, né? Na hora Eu não fiz entender, Tata. Eu só fiz uma pergunta para o nosso diretor. a gente precisa de ter. Da banana na Deixar bem claro, André, deixar bem claro. Apenas. Nessa esquina de Salvador, tá? O Tatá estiver beijando, o outro youtuber Rastafari, né? Tio Lu, vamos falar assim, aleatoriamente. Tatá e tio Lu, mas tá toda se isso tiver uma câmera ali, for a gravação de uma cena, é técnico, está sendo feito um filme. Agora, se não tem câmera, eu acho que independe se tem língua ou se não tem língua. O que está acontecendo é outra coisa, né? A câmera tem que ver os flames. Tem que ver os flames estáticos. Não. Nós temos aqui 2 aniversariantes, um póstumo, que sou eu, um atual e um pré, que é o Tiago amanhã. Tiago amanhã faz aniversário, hoje sou eu. É um momento de festa. Faz, virgem. Virginiano no meio de escorpiões. Isso. Vai dar certo, não. Então, voltando ao caso da Anitta, realmente eu não consigo entender como é que foi isso, pode ser um problema, uma coisa importante. É modinha, entendeu? A mesma coisa que eu estava discutindo com outras pessoas em relação. A gente não tem. Muitos velhos estão querendo falar em nome dos jovens sem desconhecer. O pessoal fica falando da Globo, que a Globo coloca a malhação, que a Globo coloca homossexuais, a ideologia de gênero de abacate. Cara, desculpa, encosta perto dos seus filhos de 16, 17 anos, sobrinho que seja, e vai ver que eles não estão vendo o Globo, eles estão vendo a MTV, filho. A MTV é muito pior. Você falou uma coisa importante agora, assim, tá tendo um boicote, os meninos estão vendo YouTube, vendo uns irmãos aí, ó. Tá tendo aí um boicote contra a Fernanda Lima, contra o Amor e Sexo, porque ela agrediu o Bolsonaro. Vocês estão cientes disso? Cara, eu nunca assisti Amor e Sexo, então... Eu não curto também, eu não boicoto, porque é o tipo de programa que não me diz absolutamente nada. Não acrescenta nada pra mim. Conseguimos. Eu ia falar da banana nanica para ver se você entrava no. André, você tá me devendo R$100. André, tá me devendo a aposta que a gente fez. Eu perdi com o Thiago R$100. Ok? Tem tudo para fazer a defesa da Fernanda Lima. Tatá, estão te dando oi no chat, Tatá. As pessoas estavam com saudade de você. Só nos bastidores, o nosso viado preferido, ninguém quer, Tatá. Bom. Eu vi, percebi. Hã? De quem está falando? O Tatá tá pensando em até ir para a Barra da Tijuca ano que vem, porra, por causa da Lívia Zarutti. Tatá vai receber no aeroporto. Ela é. A gente estava falando da micareta, depois a gente falou da. Beijo técnico, dos flames. Não. Não. Nós estamos querendo. Agora, voltando ao assunto.
falou aí, eu não me lembro agora quem comentou aí no chat, o Thiago ia começar a responder sobre os guardinhas. Isso. Ele viu um aluno na rua, em horário de escola, e levava... Gente, eu tô sem som. Alô, agora eu tô com som. Eu posso colocar uma situação aqui? Ah, E aí talvez seja o que pega para muita gente querer as escolas militares. Porque é o seguinte, eu tenho vivência de uma cidade que tem escola militar. Se tem um menino de uma escola pública ou particular com uniforme na rua, primeiro é o seguinte... Thiago, tá na cara que você tem um lado muito americano. Basta olhar o quadro lá atrás com a Estátua da Liberdade. Pode falar. Bom, enfim... Eu vou te dar minha Rolleiflex daqui a pouco, tá? Lá, ele fica pra tu. Dá pra André, que é André que curte. Tá sem som, pessoal. O pessoal tá me dizendo que tô sem som. Peraí, Thiago. Não, Tá O com Eduardo som? aqui falou que agora tá ok. Não, agora tá ok? Se você pega, se tem um estudante de escola particular ou pública na rua uniformizado, o policial não faz nada, deixa continuar. Mas se tem um estudante dessa escola militar na rua uniformizado, fora do período, 1 hora antes de entrar na escola e 1 hora depois da entrada da escola, esse menino é pego e levado para a escola e ele é penalizado lá na escola. Então, o que acontece? Existe uma regra clara na escola militar que aluno não pode andar fora desse prazo, 1 hora antes da escola e 1 hora depois da escola, transitar uniformizado. Então, achou esse menino uniformizado? Isso é lei para qualquer 3 horas escola da tarde, o horário de entrada é meio-dia. Se pegar esse aluno 1h15, uniformizado fora da escola, ele é levado para a escola imediatamente e ele é penalizado lá. Isso é lei, Thiago. É que não tem lei que proíbe o estudante de andar uniformizado fora do horário de aula. Porque se está uniformizado no horário de aula, então ele está matando aula, tem que ser levado e tem que ser penalizado. Então, o que existe é justamente o que nós estávamos falando, regulamentação. A mesma regulamentação que tem para as escolas militares tem que ser dada para a escola normal. Sim. Para o menino não andar. Se você pegar um menino 3 horas da tarde, uniformizado, ele está matando aula. Tem uma coisa. E se ele está uniformizado lá, ele é proibido. Ele vai ser levado para a escola do mesmo jeito, mesmo não sendo o horário dele, e lá ele vai levar uma advertência, porque ele não pode andar uniformizado. Mas, Thiago, tem uma coisa. Nas escolas particulares, eu falo aqui de São Bernardo do Campo, que não é uma cidade enorme, é uma cidade do interior, faz parte da Grande São Paulo, 100 mil habitantes, mas, vamos lá. Perdão, 800 mil habitantes. Bom, o que acontece? Nas escolas particulares, os professores, isso tem muita escola em São Paulo, provavelmente vocês devem saber disso, os pais dos alunos se cadastram num aplicativo que é onde você pode acompanhar a presença do seu filho dentro da sala de aula, não filmando o filho, mas diz lá se ele entrou, se ele está em sala de aula, ou se ele saiu, tudo. Então, e todo mundo tem celular. Isso eu acho que se fosse aplicado também para a rede pública, porque todo mundo tem celular, todo mundo usa o celular para entrar em rede social. Catraca na escola, o menino entrou pela catraca, a hora chega no aplicativo, a hora que ele entrou, a hora que ele saiu. E aí se usaria aquilo que a Evelyn falou, de associar não só a nota, como a frequência, como já é hoje, ao Bolsa Família. Aí você fala, André, mas o Bolsa Família é pouco. Tudo bem, é pouco porque só atinge 14 milhões de pessoas, mas já é um começo. Isso pode também você colocar outro tipo de penalização, tipo assim, naquela escola, se o cara não tiver um comportamento normal, vamos falar de comportamento normal, tá? Se ele tiver um comportamento normal, ele, como numa escola particular, ele não fica. Ele está pagando, mas ele não fica. Aí tem que mandar para um outro lugar. Tem escola que tem regimento, se o menino pintar o cabelo, não entra. Não, eu estou falando coisas normais, né? Se o cara quer pintar o cabelo, pinta. Não é isso que vai mudar. Mas já virou normal esse negócio. Tem gente aí que a cada 1 milhão de inscritos pinta cabelo, gente. Isso é normal. Mas me diz uma coisa, tá? Que eu estava comentando aqui agora, já que a gente voltou a falar de escola, é o seguinte. A gente fala muito que a esquerda apoia as religiões de matriz africana, etc. e tal. Nós tivemos aí 4 mandatos de PT. Em algum momento foi feita alguma coisa para ensino religioso, incluindo as religiões africanas nas escolas pela esquerda? Não. Sobre a questão de ensino religioso, não.
De forma alguma. A gente teve um avanço, principalmente com relação à questão da intolerância, que agora vai reduzir de novo, né? Praticamente é quase que estaca zero. Não, e o PT também perdeu a mão, porque perdeu a grande oportunidade de lidar com o pobre, ligar com a classe mais humilde, com a classe mais baixa, já que era o público deles, entendeu? Era o que eles estavam querendo. Pô, se você desse as matrizes africanas para estudar nas escolas públicas, se você desse a cultura do hip hop, do funk, que seja, que não é cria nossa, mas é uma que estão usando, você faria com que a pessoa ficasse mais tempo na escola, gostasse mais da escola, que culturalmente aumentasse. Até isso eles perderam a mão. Eles foram tão incompetentes que eles não conseguiram nem fazer isso. André, isso é Paulo Freire. E eu sei lá o que é Paulo Freire, tô cagando e andando, eu não entro em rota de esquerda. Não, sim. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, se existe uma metodologia que hoje, em tese, ela é empregada, mas ela está sendo empregada de forma errada. Eu peguei o Thiago falando Paulo sobre Freire, isso. que é a matriz que era para estar funcionando. Thiago, é isso que eu tô falando que tá errado. Para que essa porra de rótulo? Eu tô cagando para Paulo Freire. Eu não sei quem é Paulo Freire. Eu não fui estudar nada. Na minha época não existia Paulo Freire, como não existia Olavo de Carvalho, como não se falava nada da cultura marxista. Eu tô só um velho. Eu tô dizendo, Olha, existe o certo e o errado. Olha, o que é o errado? Eu sou contra esse partido, porque vai sair o Paulo Freire e vai ficar o Olavo de Carvalho. Porque... Não, pode parar. Pode parar, que daqui a pouco a gente vai estar falando de reptiliano. Vocês estão querendo de novo trabalhar com rótulo. Eu tô cagando quem é o Olavo de Carvalho. Mas tudo existe rótulo, André. Não tem. Não, eu tô dizendo. Então, Lei de Maria da Penha. Não, tá? não, até a ação judicial. Você não entendeu uma coisa. O Brasil é uma empresa, Thiago. O Brasil é uma empresa. Essa empresa, o que é administrada por um grupo de pessoas que tem que fazer esse país funcionar. E esse país tem que funcionar em vários setores. Não é só na parte econômica de exportar ou de importar. Ele tem que funcionar na parte de tributos, na parte de educação e de abacuato. Então, é isso aí. se você vai fazer uma gestão, a gestão é uma só. Agora, quando você não passa de um merda mau caráter, que você quer colocar algum tipo de ideologia, seja de direita, esquerda, você é um merda, mau caráter e burro. Porque você não está fazendo a produtividade. Então, pouco importa. Está errado a esquerda daquele lado e está errado o Bolsonaro do outro lado também, que é outro extremo. Porque nós estamos, infelizmente, rodeados por imbecis. Sim. Que não enxergam o país como uma empresa. Isso tem que render. E para render, você tem que ter um público tendo dinheiro, trabalhando para poder pagar imposto. Sim. Não adianta ter 14 milhões de pessoas desempregadas, é dinheiro que não gira, é INSS que não rende. E mais ainda, todo mundo tem que fazer parte do negócio. Claro. Esse negócio da isenção, eu sou a favor que todo mundo pague imposto de renda. Claro. Obviamente que quem ganha um salário mínimo não tem que contribuir a mesma coisa. Mas que o cara dê 5% do salário dele lá, para ele se sentir parte do negócio, inclusive. Não é isso não, porque essa pessoa ela usa a luz pública, ela usa o guarda, ela usa o hospital. Então o que acontece? Todo mundo tem que ter a sua parcela e tem que ser proporcional à renda. Não pode ser uma taxa única. Sim. Entendeu? Eu sou a favor que para todo mundo ser parte do negócio e principalmente se sentir parte do negócio. Porque hoje no Brasil o cara tem orgulho de não se sentir parte do negócio. Entendeu? Porque se não fazer parte do negócio dá privilégios. Por isso que eu estou dizendo, voltando ao negócio da escola, foi burrice. Se você pegasse o governo do PT, que teve 16 anos, 16 não, 12. 8 não, tá tendo ainda, né? O Temer é extenso. Não, o Temer mudou. O Temer não é PT, não. Ele é outro pior ainda. Aliás, nós vamos sentir falta do Temer, que é pior ainda. Olha só que vergonha. Bom, falar em Temer, o Bolsonaro disse hoje que ele confia que o Temer sabe que tem que ser feito e vai vetar o aumento que foi dado. Não, o Temer também vai ter por mérito algum ministro do Bolsonaro para ter. O Eduardo aqui no chat fez um comentário excelente, que é o que a gente geralmente fala até em off. Ele falou o seguinte, o problema é que hoje estamos todos divididos. Ou é direita ou é esquerda, tudo ao extremo. É uma imbecilidade incrível. É uma imbecilidade incrível. Acabou a sensatez, né? Sentar e chegar a um denominador comum.
Se você é um esquerdista, você é o culpado por tudo isso, e se você é um direitista, você é um fascista. Sabe? Falando em sensatez, vocês que são assinantes Netflix. Não, eu não sou, não. Eu sou. O Tatá é e o Thiago é. Vocês já assistiram o novo seriado aí de 10 episódios do Pablo Vittar, Super Drag? Não, nunca acredito. Se eu não me engano, são 5 episódios, eu não assisti, mas já vi que tá dando reboliço na internet, porque Tudo. já disseram que inclusive existe um capítulo, pelo menos o que eu li, é um capítulo onde tá havendo uma crítica ferrenha com relação à questão da cura gay. E existem inclusive alguns movimentos aí evangélicos que dizem que querem fazer um baixo-assinado para que o desenho saia da Netflix, né? É muito social, cara. Vai tirar da... Vai. Uma coisa, o desenho é para maiores de 16 anos. Sim. Os evangélicos estão indignados e querem fazer um abaixo-assinado para sair do Netflix. Isso. Por que os evangélicos não fizeram abaixo-assinado para tirar a série Lúcifer, então? É em desenho, mas não é para criança. Vai entender. Por exemplo, Sim. se critica muito hoje essa questão, né, de gênero, de religiosidade envolvido na questão das novelas, dos filmes e tudo. Mas você... Não. Você assim, você não vê evangélico, por exemplo, criticando uma matriz que já existe nos Estados Unidos e está vindo para o Brasil agora, do cristianismo, os cristãos bruxos, né? É a bruxaria cristã. Tá chegando no Brasil. Tem. Inclusive, eu vou ver se você passa um vídeo agora essa semana sobre isso. Bruxaria cristã. Os Estados Unidos é maluco demais, né? Lá tem até grupo de swing para religiosos. Pois é. Olha, Os Estados Unidos é um país verdadeiramente capitalista, né, Thiago? Eu depois, numa live, escutei o cara falar que ia comer hóstia. Rapaz, eu não duvido de mais nada. Gente, ele usou uma expressão Foi. popular. Sim, muito. Sim, que é comum aqui no Estado. Pois é, mas aí é aquele caso, né? Quer dizer, é muito fácil a gente ver pessoas aí sensacionalistas fazerem vídeos sobre a questão de ocultistas, de espiritualistas, da macumba. Inclusive são chamados de idiotas. Algumas pessoas chamam. Algumas pessoas chamam, por exemplo, os cultos afros como idiotas funcionais e depois editam a live, né? Mas você não vê falando sobre, por exemplo... Quem teve coragem de fazer isso, Tatá? Quem fez um negócio desse absurdo? Eu não acredito que alguém... Um canal aí de teoria de conspiração grande. Canal grande. Mas você não vê falar, por exemplo, da bruxaria cristã, né? Do cristianismo que tem bruxaria. Você não vê falar. Eu não sabia que existia. Né? O cristão mais próximo da bruxaria que eu já ouvi falar foi São Cipriano. Pois é outra coisa errada também. Mas enfim, eu não vou entrar aqui em debates. Na verdade, a história de São Cipriano, a gente, na verdade, tá mofando duas histórias em uma só. Essa é apenas a minha opinião. Essa é apenas a minha opinião. Fala igual, como o Moscoso fala, né? Desse jeito, né? É o Moscoso que fala, né? É Moscoso. Mas essa foi só apenas a minha opinião, tá, Rangel? Porra, viu? Oxa. Se eu fosse mulher, eu casava com o Moscoso. Ô, mão da porra. Tem gosto. Eu ia para Campinas só para conhecer ele pessoalmente. A Jennifer falou uma coisa também que ninguém quase comenta, mas existe no Brasil vertentes, por exemplo, de igrejas gay. Sim. A igreja evangélica gay é conhecido, tem pastor, tem pastor. Sim. E assim, existem trechos ali dentro da Bíblia que eles, na verdade, até usam como base para essas igrejas, né? Por exemplo, a questão de Davi, que na Bíblia diz um relato lá onde Davi se apaixonou por Jonatas e uniu a alma dele com a de Jonatas. Jonatas, na verdade, era o cunhado dele, né? Mas isso aí, se apaixona e uniu a alma, não significa, de repente, nada sexual. Bom, aí se você ler o versículo, né, o capítulo e o versículo, você vai entender, porque tem beijo, tem tudo. A não ser que seja beijo técnico também. Aí é outra situação. Vai que, né? Não sei. Vai que cola. Enfim. Olha, falando vai que cola, eu aconselho vocês a assistirem
no Multishow, canal no Multishow. Quem não gosta da Globo Lixo, nem perca seu tempo, mas vai no Multishow para ver. Mas a Multishow não é também da Globo? É também da Globo. Então é Multilixo Show. Isso, para você ver o Magela com o Paulo Gustavo no 220 volts, no Vai Que Cola. Rapaz, aquele é um artista sensacional. Eles dois fazendo papel, tentando fazer papel de hétero, é de chorar e dar risada. É de chorar. Jennifer colocou aqui, ó. Ao contrário das igrejas evangélicas tradicionais, dá novas interpretações para trechos bíblicos que as outras costumam usar para condenar a homossexualidade. Prega que os homossexuais também podem. Inclusive, tem também um trecho, até que uma vez eu estava conversando com uma pessoa até que conhece um pouco mais a fundo, e ele me disse que existe um trecho, me passou inclusive o versículo e tudo, eu fui pesquisar, aonde como oferenda, Davi, ele tira mais de 100 mil prepúcios. O Deus pede 100 mil prepúcios. Prepúcio, vocês sabem o que é, né? O corinho básico. Sim. E ele leva 200 mil. Ou seja, mostra aí em algumas passagens que há essa questão da homossexualidade também em figuras da Bíblia. Né? Então, é justamente isso que a Jennifer está falando e que ocorre. E que a gente não vê essa condenação deles. Agora mudando completamente, saindo aí do lado gay da coisa, uma das tradições da Bíblia que o pessoal... Do lado gay da força? Tem uma parte que ninguém comenta da Bíblia, tem um versículo que ninguém fala. Né? E quando fala, tenta explicar, mas não explica. Você, como luciferianista, eu gostaria de te perguntar. Jesus fala, eu sou Lúcifer. Em algumas traduções ele fala, eu sou a estrela da manhã. Em outras traduções ele fala, eu sou o portador da luz. O que isso significa de fato? Bom, o termo Lúcifer, né, que vem do latim luciferre, ele significa portador da luz. O erro, na realidade, aconteceu, Rangel, na primeira tradução da primeira Vulgata de São Jerônimo, quando ali no livro de Isaías está se tratando do rei Tiro, está se tratando da queda do rei Tiro. E aí tem no versículo dizendo, tu, grande estrela do amanhã, que achou de cair, tal. Aquela passagem do rei Tiro. E aí o que aconteceu? Na tradução errada, a própria igreja tradicional, ortodoxa, que a gente conhece hoje em dia, né, que é a católica, ela deu prosseguimento como Lúcifer sendo a figura do inimigo opositor desse Deus Yahvé, entendeu? Mas o termo Lúcifer, inclusive, ele é tão utilizado no passado que a própria Igreja Católica tem o seu Lúcifer. Existe um santo canonizado ali na Sardenha, aonde ele tem o título de São Lúcifer. Lúcifer era uma titularidade de pessoas que possuíam um alto grau de conhecimento. E dentro da Bíblia, isso é utilizado muitas vezes para a estrela Vênus, a estrela da manhã, e o próprio Jesus, que ele diz, eu sou a estrela da manhã. Por que a estrela da manhã? Há um simbolismo. Nós sabemos que antes do sol nascer, quem vem primeiro? Justamente a estrela d'alva. É a estrela da manhã. Então Jesus, quando ele fala sobre isso na Bíblia, ele quer dizer que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele vem primeiro para que anuncie o Pai, simbolizando assim a estrela d'alva e logo após isso o nascimento do sol. Eu volto daqui um instantinho, só um minutinho. Vai lá, André. Você entendeu? O importante é que Deus, o que é condenado é o pecado, não o pecador. O pecado é uma questão de escolha do pecador. É uma questão de entendimento. Eu acho que você falou isso correto. Porque o próprio Jesus, ele diz isso, que não há pecado quando não há seu reconhecimento como pecado. Né? Então, eu acho que você colocou de forma plena. E esse é um conceito básico. A pessoa sabe, se a pessoa tem consciência que aquilo é errado dentro do credo dele, e ele comete, ele está cometendo a infração. Mas é igual, agora falando uma coisa que tem até a ver com o teu nicho de mercado aí, Thiago, igual a bebida alcoólica. A Bíblia não condena a bebida alcoólica, a Bíblia condena a embriaguez. Sim, são coisas diferentes. Só que o pessoal taxa que é pecado beber. Eu conheço muitos pastores que bebem. Não, e o pior de tudo é que essas pessoas que condenam esqueceram que o próprio Jesus transformou água em vinho. Para que a festa continuasse. Sim.
Então, Sim. e o próprio contra- Jesus bebia. Diga-se de passagem, Thiago, que não esses vinhos como nós encontramos hoje. Falamos de vinho realmente com alto grau de álcool, né? Não, porque o fermentado ele tem um limite, né? Mas não seria muito mais alcoólico do que os que a gente encontra hoje? Talvez muito mais perigosos, né? Por exemplo, Nero botou fogo em Roma, né? Porque ele bebia na tina de chumbo, né? Bom, então realmente não era legal se comparar naquela época para as de hoje, né? Me explica isso daí, que tem a viatina de chumbo, o vinho de Nero, me explica isso daí, como é que é o negócio. A tina de chumbo, onde o recipiente coloca a bebida e era de chumbo. O chumbo, quando ele entra na corrente sanguínea, que tem na composição dele o mercúrio, né? Ele Sim. trabalha, ele destrói toda a sua cadeia de neurônios, né? De ligação neural. E isso não é uma questão da noite pro dia, não é porque eu tomou uma vez, é uma questão de que vai acumulando no organismo com o tempo, entendeu? Contínuo. Então, o problema muitas vezes das bebidas é que elas eram condicionadas ou utilizava matéria-prima, né? Que não fazia bem para a saúde. Exatamente. Não só o chumbo, né? Nós temos histórias aí de imperadores chineses que bebiam mercúrio, por exemplo. Mercúrio, cara. Depois os caras tinham visões. Será por que o cara tinha visão? Bom, partindo do princípio que Nicolás Maduro conversa com um passarinho, que é a reencarnação de Hugo Chávez, e diz para ele como é que tem que governar a Venezuela, Isso existe, é? é fato. Isso Fala não é sério. piada. Fala sério, Rangel. Não é piada, não. Ele fala isso publicamente. Sim, ele justificar. Nossa. Não é ele que está fazendo, ó. É o Deus lá deles que está fazendo. Hein? Entendeu? Tem um passarinho que posa na janela dele, que é o espírito de Hugo Chávez, e diz para ele cada passo e cada decisão que tem que ser tomada na Venezuela. Entendeu a simbologia, Tatá? Ele não está tomando A pombinha da paz, que desceu, a pombinha que desceu sobre Cristo tal, não teve? O negócio agora tá evoluindo mesmo, hein? Será que ele não está bebendo nada no chumbo, não, de repente? Não, aquilo ali é safadagem mesmo. Justificar o justificável. Porque ele fala isso, não é piada, não, Tatá. Não, é, mas. Sério, gente. Assim, sinceramente, depois dessa, eu vou pesquisar com certeza sobre isso, Rangel. Na boa, porque o nível de loucura é alto aí. Não é fake news, não. Não é fake news, não. Isso Não, aí é mas fato. o cara tá justificando os erros dele. Ele Olha, fala isso que eu tô vendo, não sou eu, é o nosso santo aqui, que é o. de que é o repente, Chapa. de repente voltou pro Haddad dizer isso na campanha. Ó, desculpa, viu? Mas gordo é uma porcaria. Fui pegar a crostata para comer. Tá com uma fome do cão. A gente estava pensando que era incontinência urinária. Não, isso foi. Também. Crostata, e aí eu tá com uma fome do cão, fui lá comprar. Vou comprar, não, Isso aí. comer. É isso aí, isso aí. Sim, qual é o próximo tema aí que vocês vão abordar, pessoal? Eu acho que encerrou por hoje, né? A gente tem que entregar a camiseta sorteada na semana passada. Pô, é verdade, tem isso aí, hein? Sim, como é que vai fazer esse sorteio? Quando tiver o superchat do canal. Então, quando bater Não. 1000, a gente sorteia a primeira camisa. Não, aí Thiago prometeu. Não, falando sério, a gente vai sortear, vai ver quem participou do chat do Hangout anterior. E no próximo Hangout estejam presentes para saber quem é o vencedor, para que vocês entrem em contato e possam. Só pra constar, eu entrei também no chat, tá? Isso não vale, para de. Você vai fazer o quê? Um abadá? Até porque. Ai, que sem graça, André. Ninguém perguntou nada, vem André dando a opinião dele. Não tem tecido suficiente para confeccionar uma camisa para Que você. sem graça. Só pra Isso aí é bullying, hein? Tá bullyingando o rapaz. Eu visto o M. 31 minutos é aniversário do Thiago, viu? Eu visto o M, tá? Só pra lembrar. M, Mega grande, MG, mega grande. Tá, aniversário do Thiago, então vamos esperar. Não, faltam quantos minutos? Faltam 30, pessoal. não, tem que comemorar com a esposa e com o filho dele, a gente não vai fazer isso. Sozinho em casa, gente. Ah, ele tá Estamos em- sozinho em casa, ó. Tiago, acabei de ver um DVD agora na tua prateleira, interessante, rapaz. Tem aqui atrás, peraí, tem vários. Peraí. Qual é? O do Che Guevara? Não, acabei de ver ele agora, vocês não estão lendo, não, ó. Não dá pra ver, porque você também tá tendo uma visão biônica aí.
Não sou apenas eu, tem gente que vê tudo na minha prateleira. Pô, mas aí é visão biônica. Não, mas tem. Nossa, mas tem. Tem gente que vê tudo na minha prateleira. Antes de mostrar o DVD, olha aqui ó, como que era antigamente. Ó. Você bater foto, isso aqui era um flash. Ó. Tinha uma lâmpadazinha, ela explodia. Puf! Uma vez só. Usava uma vez só. Uma vez só, aí você tinha que pôr outra lâmpada. Ainda Que coisa, encontra, né? Thiago, ainda encontra essas lâmpadas, mas não, né? Era pólvora. Não, explica, Tiago, que antes disso era pólvora. Sim, é. Tá aqui, ó. Funciona ainda. É só colocar, tá tudo aqui funcional. Mas tá aqui, ó. Temos aqui o. Uma câmera de lambe-lambe. Olha aí que DVD maravilhoso. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ah, tá. Você viu. Fala, Thiago, pra poder aparecer na tela. Esse aqui é o acertos de contas. Na verdade, isso aqui é um popurrí, né? Tem vários vídeos aqui juntos aqui. Vários curtas, né? Eu ainda não assisti. Que absurdo. Pô, Pupurri, eu me senti Lindomar Castilho agora. Pô, por Rio falou, é banda de forró, é? É, me senti agora Lindomar Castilhos. Mas eu assisti o acerto de contas, a história que eu assisti. Porque Já você acabou de falar o agora Rangel que não colocou, tá no assistiu. canal dele, né? Tá no seu canal, né, Rangel? E tá no Canal Brasil também há 5 anos. Então, aí eu assisti por lá, mas não todos os vídeos, porque eu estava sem DVD. Agora meu aparelho de Blu-ray tá ali, agora eu vou poder assistir. Cara que é refugiado, que não tem casa é foda, né? Agora. Agora, assim, ó, Cara rico que tem 2 casas, que é pior, né? é complicado. O DVD tá numa casa, o aparelho tá noutra, aí o controle não sei aonde, a pilha ficou não sei aonde. Grandes empresários desse lado brasileiros é assim mesmo. É isso aí. Em breve, loja virtual, já tem pessoas perguntando o preço das bebidas já. Ô, Thiago, você tá dando dica também de onde comprar, é? Brincadeira, né? Cara, eu não acreditei assim, ó. Até mandei para vocês. Eu fiz um vídeo, né? Questionando que o pessoal compara muito o Bolsonaro ao Enéas, né? Aí eu fiz um vídeo, o pessoal, né? E eu coloquei assim, fiz me utilizei da semântica, né? Seria no título do vídeo. Seria Bolsonaro a reencarnação de Enéas? O comentário embaixo, impossível, porque eles têm quase a mesma idade. Não, tem gente que. Eu, assim, ó, eu não sei mais o que fazer, cara. Eu não sei mais Tem gente que você. Tem algumas pessoas que eu evito até fazer brincadeira. Vai que é doença, né? Porque. não sei o que fazer, cara. Tem gente assim. O conceito de semântica para alguns YouTubers aqui famosos é diferente do que tá no dicionário, né? Ah, como assim? Tem uns caras aí que inventam essa história de semântica. A semântica para eles ela é fixa, é a palavra. Eles não conseguem divagar nas ideias, entendeu? Mas aí não tem semântica, pô. Pois é, mas a semântica para eles é a palavra certa, entendeu? A palavra tem aquele significado certo. Bom, pessoal, queria aproveitar uma coisa, até que estamos entre família e aniversariantes, e todos já numa idade avançada. Estamos no mês de outubro, de novembro, no mês de novembro. É que ele lembrou do mês de outubro, porque é o mês dele, é outubro rosa. Não, novembro azul. Então, assim, a vocês têm que parar com o preconceito. Rangel, Thiago já está chegando na idade também. Eu tô bem Parar distante. Até lá vai ter tecnologia e levar a infravermelho, caverninha alguma coisa do para fazer o exame de toque, levar o butico para fazer o exame de toque, nada de ficar enrolando com PSA, exame de sangue, que isso é coisa de André, você viado. já fez por falar nisso? Claro, eu tenho 55, desde os 40 e pouco. Você gostou? Muito. Tá vivo, né? Fala para ele aí. Tata, eu acho que você deveria, como você ainda não tem 45 anos... Não, e até lá a tecnologia avançou bastante. Você poderia ir praticando, Tata, você vai se surpreender. Muito obrigado. Esse surpreender eu tô fora, deixo para vocês aí.
Thiago, Bom, principalmente. a questão é a seguinte, eu fiz Thiago, 46 anos, não fiz ainda o exame de Tem toque, que fazer, tá? Tem que mas fazer. eu vou fazer, porque senão daqui a pouco eu tô com quase 50, vai que eu enlouqueço e fico aí, putz, fico apaixonado por alguém, fico, não. Tem que fazer, então surta a cabeça, é complicado. Vai, Você nunca Não, cara, fez? que medo babaca que os caras têm. Tem um exame Não. que é outro. eu Já pensou se o médico não pudesse fazer Papa Nicolau? Tem quantos anos, Thiago? Tem quantos anos, Thiago? 39 daqui a pouco. Tá, então o que tu tá falando? Quando tu fizer 45, 46, você volta aqui e repete. 40. Se você já tem histórico de, perdão, de câncer de próstata na família, tem que começar antes. Se não tem histórico, com 45 é uma idade boa. O histórico da família é de Alzheimer, então. Meu pai biológico morreu por causa do câncer de próstata, que da Você já próstata devia ter começado com 40 e poucos anos, Rangel. alastrou para a Deveria bexiga, ter começado, ó. O Não, assim, André, ó, ele fala não, uma coisa não, como se sério. fosse coisa de rotina. Meu pai biológico, com 48 anos, detectou um câncer de próstata. Teve metástase, pegou na bexiga, nos rins, depois foi para o fígado, intestino. Ele lutou 11 anos. Quando chegou no pâncreas, não teve jeito. Pâncreas já era. Foi, né? Aí foi. Ele lutou 11 anos por não ter feito o exame. Eu, agora, no Rio, recentemente, fiz ultrassom, né? Fiz exame de sangue e tal. Pelo ultrassom e pelo exame de sangue, estava tudo ok. O próprio médico achou que não era necessário ainda fazer o toque, né? Sim. Mas ele já está fazendo. Paciência, né, cara? Fazer o quê? Lá mesmo. Sabe qual é o grande problema? Isso eu já vi. Não. O negócio é o seguinte: primeiro, é bom. Isso aí é opinião tua. Isso.